Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos continuando os estudos da obra de André Luiz, né? Essa vivência no mundo espiritual, essa coleção. Estamos no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 18, né? Na psicografia de Chico Xavier. Esse livro tem 20 capítulos, estamos aqui terminando a última parte do capítulo 18, que é falando sobre a desencarnação do Cavalcante, que tem o título de Desprendimento Difícil. Não é isso, Thelma? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus, que os nossos amigos estejam bem. E o título desse capítulo é tal qual é, né, a história, porque é difícil mesmo esse desprendimento, né? Esse nosso amigo está aí sofrendo a dificuldade de desatar esses laços, né, esses laços, esses liames da carne. E a gente está acompanhando aí, agora na última parte que nós estudamos, o Jerônimo, né, está ajudando aí através do rompimento de algumas veias, né, onde favoreceu aí um certo sangramento, e ele realmente agora vai desencarnar porque o Cavalcante tem muito medo da morte e também ele traz no seu inconsciente uma culpa muito grande devido à esposa, né, que o abandonou, e ele fica se questionando o tempo todo, querendo rever a esposa para pedir perdão, para pacificar toda essa situação, né? E ainda ele não conseguiu, mas a gente ficou sabendo que a esposa já desencarnou, então agora vai ficar mais fácil, porque ela no mundo espiritual, a própria espiritualidade vai poder favorecer tudo isso, né? E ele então vai poder ficar em paz com a sua consciência. Então a gente está aí torcendo pelo Cavalcante, é um capítulo que está trazendo para nós muitos ensinamentos, muita emoção de ver todo esse sofrimento, né, desse companheiro, que enche o nosso coração de compaixão, apesar da gente saber que isso é uma história que foi contada há muito tempo, mas é para isso mesmo que as histórias existem, né, para trabalhar os nossos sentimentos. E acho que é isso que aconteceu. Se você lembrar de alguma coisa, Márcia, sinta-se à Não, vontade é aí para. isso mesmo. Então, a gente está aqui nos momentos finais, né? Que ele Isso. está naquele torpor, estão tentando deixá-lo mais para que ele possa se desprender, e ele vai enxergar, vamos dizer assim, o mundo espiritual. E Jerônimo pediu a Bonifácio, né, aquele que cuida dele, para trazer a esposa, como a Thelma falou, a Uhum, desencarnada. E agora nós vamos ver esse encontro, né? isso mesmo. Então vamos nós, né? Lá o desprendimento difícil. Bom, e aí André Luiz diz que o agonizante inspirava dó. Abriram-se-lhe certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença, como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Outros enfermos encaravam-no, agora amedrontados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava, inconsciente, quer dizer, ele passa a ver o plano espiritual. E se vocês lembram, na parte anterior, André Luiz falava, né, que ali estavam vários espíritos praticando vampirismo, um cenário horrível. E o André Luiz estava muito preocupado dessa Uhum. visão que ele teria desse cenário, né? Então, que ele começa a falar sozinho ali, pensando que está delirando, os outros, né, era uma enfermaria cheia de outros enfermos ali, então achava que ele estava delirando, né? E aí ele começa a se questionar: estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Bradava sob horrível tormento moral. Oh, os demônios, vejam o espírito mau roendo chagas. Olha o que ele estava assistindo. E de fisionomia contraída apontava mísero ancião de pernas varicosas. Oh, o que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirmava, que afirma, oh meu Deus, desculpa, diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve. Então aqui ele está vendo aquele cenário, né, Thelma? É, o que o André temia, né, ele agora está vendo.
E confunde, né, nesse momento aí, porque na realidade ele ainda não sabe que ele está visualizando o mundo espiritual, né? Então ele está entre um e o outro. E ele fica apavorado com o que vê e os outros que veem ele ficam apavorados também, né? Essa Exatamente. situação. Os encarnados olhando ele falando assim, tão apavorados, e ele vendo aquele cenário todo desesperado, né? E aquilo que Desesperado, ele né? estava vendo, olha, dizia assim, que ele não era o diabo, mas afirmava que o doente que ele estava ali obsediando lhe devia, né? É. Ouvidos à escuta, silenciava, ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado, mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, não fora a fraqueza que ele estava, né, invencível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros, alarmados, optavam pela remoção do moribundo, quer dizer, iam tirar ele dali porque ele estava tocando um tumulto na enfermaria. Né? Tinham medo, Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante pronunciasse termo próximo, quer dizer, que ele fosse falecer logo. Né? Jerônimo ministrou-lhe, então, piedosamente recursos de reconforto, e o agonizante aquietou-se devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo um verdadeiro fantasma. Então, vocês lembram que Jerônimo pede a Bonifácio traga a esposa dele, que já estava desencarnada há mais de ano, e ele nem sabia, porque há 11 anos que ele não vê a esposa, né, com a separação deles. Então ele estava ali naquele, como a Thelma falou, naquele torpor, meio lá, meio cá, vendo aqueles cenários, começava a falar um monte de coisa, e já com bastante hemorragia, quer dizer, ele ia desencarnar logo, logo, né, Thelma? É engraçado que mesmo com a hemorragia ele ainda permanecia aí vivo, presente ali, né? Diante daquela debilidade física, né? E isso favorecia que ele visse mais ainda, né? Quanto maior a debilidade física, mais ele visualizava o plano espiritual. E a E aí questão vai chegar da esse fantasma, teimosia, da teimosia dele desencarnar, né, Thelma? Dele estar ali. justamente. Não querer, né? Isso. Devido a ele ter esse desejo de encontrar com a esposa, né? Muito triste essa situação do Cavalcante, né? E aí a ex-consorte, né, a ex-esposa, convocada à cena, semelhava-se em tudo à sombra espectral, quer dizer, um espectro, né, um fantasma mesmo. Não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe a ordem. Penetrou o recinto, arrastando-se quase. Satisfazendo o guia automaticamente, veio ter ao leito de Cavalcante. Fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. O moribundo voltou-se e viu-a. Alegre sorriso estampou-se-lhe no caveirado rosto. Pois és tu, Bela, graças a Deus, não morrerei sem pedir-te desculpas. A ternura com que se dirigia tão miserável figura causava compaixão. A esposa abeirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o assombrada, retrucou aflita: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Acho que a gente podia continuar o diálogo, né? Uhum. Por favor, ele falava, não me queiras mal. Não te pude compreender no outro tempo e facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos, no entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe, contemplava a esposa reconhecido, quase feliz. Ó Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me.
Nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste meu leal amigo e dedicado irmão. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase, totalmente modificado, e murmurou: Agora eu estou satisfeito. Graças a Deus. Quer Muito comentar? interessante, né? Você vê que ela também sofria, né, com a culpa, com a responsabilidade diante do fato, né? Talvez por isso ela estava nesse frangalho todo, né? Como A se fosse culpa, o como remorso. André fala, né? Um fantasma ali, né? E os dois, mas quanto esse encontro fez Fez bem a bem, ele. né? Ele pôde pedir Então, o perdão, né? isso. Quanto o perdão nos faz bem, né? Quando a gente escuta, nada tenho contra ti, né? Isso aí foi o que foi o remédio, né? Salutar para eles dois, né? Tanto um para quanto para o outro, né? Com certeza, a gente não sabe o desfecho desse espírito, a Uhum. esposa, né? A ex-esposa, mas acredito, como Thelma falou, que isso vai refletir no futuro dela também, porque ali ela Com estava em situação certeza. espiritual muito difícil. Muito difícil, talvez mais difícil do que a dele, né? Porque ele ainda tinha o entendimento da religião, o problema dele era só a culpa, né? E ela trazia, talvez, conflitos, dores, né? Que a gente não vai saber, mas que esse perdão possa ter trazido um refrigério, né, para a alma dela também. Exatamente. Para dele, com certeza, ele Com fala: agora eu certeza estou foi. satisfeito, graças a Deus. Bom, nesse instante, um médico que víramos pela manhã avizinhou-se do leito para inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz: Veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. E, interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia: Estou contente, conformado, mas minha pobre Bela parece enferma, abatida. Ajude-a pelo amor de Deus. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, inquiriu: Por que motivos tantos loucos foram internados aqui? Olhem, olhem aquele, parece sufocar o infeliz. Indicava particularidade dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente atacado de asma cardíaca. Então ele estava lá e cá, né, Thelma? Ele via o médico Os dois encarnado, a pontos. enfermeira, mas também via o plano espiritual. Então ele estava nesse momento aí de quase desencarnação, nesse delírio, vendo os dois planos, né? E o médico ali sem entender nada, né? Já achando que ele já estava realmente também delirando, né? Uhum. O médico, no entanto, contemplou-o compadecido e disse à servente: É o delírio, precedendo o fim. Entremente, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirasse a sombria figura da ex-esposa, né, de Cavalcante, acentuando: Não nos convém, doravante, a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. Quer dizer, ela também, né, Thelma, tem numerosos credores à Pois espera é. dela. A desventurada reagiu, procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o Cavalcante pôs-se a bradar alucinado: Volta, Bela, volta. Quadro difícil esse, né, Thelma? Muito difícil, né? Muito difícil. Imagina presenciar isso, né? De trazer as lágrimas ao nosso coração, né? Então ela também, ela estava ali envolvida, né? Não só pela culpa, mas os credores, né? A gente vê que é um espírito muito necessitado, né? Muito assim carente da compaixão espiritual que certamente ela deve estar recebendo, mas não deve estar tendo noção, né, de que já desencarnou, que já se encontra no mundo espiritual, ainda se encontra naquela perturbação.
É muito Isso interessante. aí. E a gente vê o coração bondoso, né, de Cavalcante, porque mesmo ele não tendo a noção exata da situação, ele passa um sentimento de ternura, né? Quando ele fala volta, Bela, volta, ele quer ainda a presença dela, né? Exatamente. Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, mas não conseguiu nada. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim, será aliviado. Lembremos que nós vimos isso na segunda parte, se eu não me engano, na primeira parte desse capítulo, sobre a possibilidade que o médico disse da Uhum. eutanásia. Nós já conversamos sobre isso. Né? Jerônimo, depois a gente vai falar mais um bocadinho. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo, porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente. Beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Que força de Que força vontade mental, né? mental tinha o Cavalcante, não é É, isso? E ele é, queria se segurar a vida de todo jeito. é Então verdade. dificultou muito a ação dos benfeitores espirituais. Ao mesmo tempo que eles queriam protegê-lo da ação Da médica, né? eutanásia, Da que iria eutanásia. praticar a eutanásia, né? E aí a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente falou nessa outra parte, no capítulo 5, item 28, que aí é São Luís que fala sobre esse item, ele fala assim: sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, que é o caso do Cavalcante. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, que foi o que aconteceu aqui com ele. Nesses segundos, minutos que ele encontra com a esposa Nossa, pois desencarnada, é. isso para ele dá aquele Foi um suspiro, agora refrigério, eu é. estou em paz. Não é isso? Desconheceis as reflexões que o seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. A gente está vendo o Evangelho segundo o Espiritismo descrever exatamente a condição do Cavalcante. Cavalcante. Então, ele fala que aí o médico, a gente vê, nesse caso, o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. Então ele fala, e aí ele continua dizendo o que a gente já leu na outra parte, que às vezes um minuto pode abreviar séculos de lágrimas no futuro. E foi o caso Aí, aqui dele, o quanto o aí nós, encontro com essa esposa, né? Então, é, leiam, né, o capítulo 5, que bem-aventurados os aflitos, que somos todos nós, essa compreensão, né, Thelma? aí nós temos dois pontos também interessantes para a gente ver, que ele, no caso, o Jerônimo, sabia que o caso era irreversível, ele só queria poupar a desencarnação natural, ou seja, o afrouxamento dos laços, né? O desatar dos laços, e não aquele corte, né? Que ele não quis antes cometer, e agora ele estava defendendo isso, né? Para que não ocorresse. E outra coisa que me chama a atenção aqui é que como devem ter sido praticados esses crimes no passado, né? Porque hoje não é possível o médico tomar essa decisão, a não ser com os familiares Exato. dando autorização, né? Mas antes, esse livro foi escrito em 1949, se não me engano, né? Por aí, não existia isso, né? Então a gente fica pensando quantos crimes de eutanásia
foram cometidos com essa autoridade médica da ciência que tinha como fazer isso, né? E aí a gente fica pensativo, né? Como isso deve ter Exatamente. ocorrido. Hoje, graças a Deus, mesmo que ocorra, ele é dado autorização, como foi a gente já falou, né, sobre o suicídio Assistido, né? assistido, né, e tudo mais, foi porque senão o médico também ele fica sendo responsável por aquela vida que ele negou, né? De qualquer Exatamente. forma, é um crime. E o livro foi escrito em 1946, então essas leis depois vieram Não depois, né? existiam, não Essa existiam decisão não cabe simplesmente somente ao médico, né? ao médico, né? Porque aí está lidando com corpos e não é corpos, são almas, né? Exatamente. Vamos lá, então. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer, tenho medo, tenho medo. E aí a gente já viu o medo, quer dizer, a questão da esposa ele se aliviou, mas ele tinha medo do purgatório, do inferno, o que estava esperando em função dos dogmas que ele acreditava. Ele morria de medo. Então, essa situação dificílima dele, que ele já estava fisicamente, mas ele continuava ali insistindo. O clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros vagarosamente. Imobilizou-se-lhe a máscara facial. Fizeram-se vítreos olhos imóveis. Então, é aquela injeção de anestesia que é de grandes proporções que paralisa tudo. E como ele resistia muito a morrer, Jerônimo não conseguiu afrouxar mais rápido do que o médico voltando com a injeção. Senão o médico, quando voltasse, ele já estaria desencarnado. Mas ele resistia, resistia. E É. aí, infelizmente, ele foi através da eutanásia. E essa questão do medo, né, dele, falando do purgatório, é interessante a gente também ressaltar que hoje a gente entende que esse purgatório, né, seria o que nós espíritas chamamos de umbral, né? Esse lugar de sofrimento, ele é criado pelas nossas mentes, pelo nosso estado de alma. Então, os pensamentos, né? Isso para a gente entender, porque poderíamos perguntar assim, mas por que tem as regiões de trevas? Por que tem as regiões de sofrimento? Por isso, porque as nossas mentes criam, através dessa culpa, dessa responsabilidade, da própria. De todos os sentimentos desequilibrados que nós temos, do medo, né? Nós vamos plasmando tudo isso e vamos criando aquele lugar que aparentemente, a nosso entendimento, é circunscrito, mas na verdade ele é um estado de alma, né? Exatamente. E aí é isso. E aí ele morre, né? Mas ainda não desencarnou. Nós vamos ver aí, né? Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Quer dizer, o corpo morreu e o corpo espiritual ficou preso ali, o perispírito. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa aos centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas.
Que situação triste, né? Então, isso aí a gente vê, né? O efeito que causa um procedimento desse, né? Que é a É questão também, quando desastroso. às vezes isso acontece através até pelo suicídio, né? É. Que, aliás, eu até falei, confundi errado a pergunta que eu já falei nas outras partes. O livro dos Espíritos, a pergunta 953, trata da quando a gente decide, por sofrimento, tirar a nossa própria vida, que não deixa de ser, é um suicídio, mas também estamos aqui, né, acabando com a própria vida. Enfim, então, É lamentável. o Jerônimo não consegue fazer nada, vai ter que esperar um tempo para que eles tenham condições de Desatar, desenlaçar, né? desatar os nós do Cavalcante, do seu perispírito. Agora, ele vai ter uma coisa a favor dele, que não foi ele que causou isso, né? Alguém praticou isso pensando estar ajudando, né? E no caso, ele vai, a partir dessas horas, ele vai conseguir. Se fosse o caso dele ter ingerido algum medicamento, alguma situação semelhante, aí talvez demorasse muito mais, né? Exatamente. Que é o caso se fosse o suicídio. Do Né? suicídio, exatamente. Então, por isso eu estou falando a gente ler essa parte do Livro dos Espíritos, que é É bem muito interessante. interessante Se nós também. tivéssemos tempo, né, nós debateríamos essas questões, mas nós não temos tempo, o programa ficaria muito extenso, né? Mas vale a pena quem se interessar por um aprofundamento recorrer a essas referências que trouxemos nesse capítulo, né? Bom, regressando ao Bonifácio, vocês lembram que o Bonifácio saiu para levar a ex-esposa dele, né? Uhum. Regressando ao Bonifácio, meu dirigente prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após o serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, a casa transitória, né? Uhum. Demonstrando necessitar maiores cuidados. E assim nós terminamos essa história tão difícil, tão triste do Cavalcante na desencarnação. Então nós já tivemos a desencarnação do Dimas, que foi difícil, mas não como essa, principalmente o apego da família. A Uhum. desencarnação do Fábio, que foi super tranquila, não é? A Por já dona ter toda Albina, uma compreensão. A dona Albina, que não desencarnou, teve uma moratória, vai ficar mais um tempo, e nos falta ainda um último exemplo que nós vamos estar aí, né, no capítulo seguinte. Então é isso, queridos, que possamos continuar ainda aqui nesse estudo, né, e que a gente possa, né, ter essa aprendendo compreensão, aí com essas lições, né? essas Porque lições para a gente olhar a nossa vida, né? nossa vida Olhar os nossos apegos, como estamos na nossa vida aqui nesse planeta. Né? é verdade. Então, até semana que vem, né, Márcia? É isso aí. Até semana que vem, Thelma. Um abraço no coração Até de lá, todos. amigos. Não deixem de deixar o seu like, que isso nos Isso ajuda mesmo. bastante. Até lá. Até lá, fiquem com Deus, com Jesus.